Olá, sétimo ano, estamos aí para mais uma videoaula e essa videoaula será um resumão do último capítulo do nosso livro, né, para assim a gente encerrar o bimestre. E esse último capítulo traz por tema, né, o Brasil colonial, a sociedade açucareira. Então, da chegada dos portugueses ao Brasil, né, que foi em 1500 até 1530, Portugal não tinha muito interesse no Brasil. O foco dos portugueses era o comércio de especiarias com o Oriente. O Brasil servia apenas para exploração do pau-brasil e como ponto de abastecimento dos navios que aqui paravam e depois seguiam para o Oriente. Só que a partir de 1530 houve um enfraquecimento no comércio de especiarias e Portugal decide então colonizar o Brasil. O primeiro produto a ser cultivado no Brasil foi a cana-de-açúcar, né, que é uma planta de origem asiática, trazida para cá já nas primeiras expedições para o Brasil. Né, e daí iniciou o cultivo em larga escala da cana-de-açúcar. O açúcar produzido no Brasil era vendido para comerciantes portugueses. Né? Isso se tornou, na época, um negócio bastante lucrativo, tá certo? Portugal fez uma aliança com a Holanda para comercializar o açúcar. Os holandeses iam financiar a construção de engenhos e a compra de escravizados. E os portugueses ficariam responsáveis pela produção do açúcar bruto, que era exportado, né, para a Holanda, e lá na Holanda esse açúcar bruto era refinado e vendido. E a Holanda ficava com a maior parte dos lucros. O engenho, né, onde era produzido esse açúcar bruto, ele ficava nas grandes fazendas, onde estava também a plantação da cana-de-açúcar. Né? O dono da fazenda ficou conhecido, né, era chamado de senhor do engenho. Né? Também, né, os escravizados, eles trabalhavam na lavoura, no corte da cana, também na moagem da cana e na caldeira, né, produzindo lá o açúcar bruto. Havia também a figura do feitor, né, também chamado de capataz, que eram pagos, né, para fiscalizar e punir os escravizados que tentassem fugir. Havia também outro grupo de trabalhadores livres, né, que eram chamados mestres de açúcar. Eles eram assalariados, né, e eram responsáveis pelo preparo, né, técnico do produto, né, do açúcar bruto. E foi assim, com essa estrutura, né, que se formou a sociedade açucareira, que era uma sociedade bastante dividida em classes sociais, né, em estratos sociais bem definidos. Né, e dificilmente a pessoa de uma classe mudaria para uma outra classe social. Então, após como nós já vimos, né, após a chegada no Brasil, o escravo ele era vendido para esses senhores de engenho. E após iniciar o trabalho no canavial, eles viviam em média mais 8 anos. Por quê? Porque o trabalho era muito pesado e o clima, né, favorecia o esgotamento físico bastante precoce, né, desses escravizados. O número de trabalhadores livres no Brasil nessa época era bem menor do que o número de trabalhadores escravizados. Né? E além daqueles trabalhadores, né, que já citamos aí, havia também, sobretudo nas cidades, né, artesãos, parteiras, soldados e pequenos comerciantes, né, todos esses trabalhadores livres. Né? As primeiras vilas e cidades brasileiras ficavam próximas do litoral. Né? Isso porque o governo português ele tinha interesse em povoar o litoral brasileiro, não o interior do Brasil, né? O litoral, para evitar assim, né, a entrada de estrangeiros. Né? No interior foram surgindo alguns pequenos povoados que aos poucos foram crescendo, né, e elevados à condição de vilas. Nessas vilas tinham pequenos comércios e oficinas de artesanato, né, e venda de produtos vindos da Europa. Os eventos religiosos, né, tanto católicos quanto os de origem africana,
né, eram os principais momentos de encontro da população nessas vilas e nessas pequenas cidades do Brasil colônia. Então era assim que estava organizada, né, a sociedade açucareira, né, no tempo do Brasil colônia. Beleza?